quê? A grande cautela que se tem que ter numa condição dessa são duas situações. Que a primeira é fraude a credor. O que é a fraude a credor? É quando a pessoa começa a dilapidar o seu patrimônio, tendo em vista que ele tenha uma ação ou várias ações tramitando contra ele, e com receio de uma condenação, o que ele começa a fazer? Ele começa a dilapidar esse patrimônio. Ele tem um contrato às vezes já assinado e sabe que não vai honrar com aquele contrato, e sabe que lá na frente ele irá ser processado. Então o que ele já começa a fazer? Começa a agir de má fé e dilapidar o seu patrimônio. Isso, tá? Tanto essa condição como a outra, que chama-se fraude à execução, nesse caso é quando o cliente a pessoa já tem um processo, e esse processo ele vai ser executado e não tem bens a resguardar o pagamento. Então o que aconteceu? Ele começou a dilapidar em fase aí de mais adiantada do processo. Ele começa a dilapidar esse patrimônio para que o credor não tenha como reaver o dinheiro. Então o que acontece? Se o advogado da outra parte percebe que tem essa movimentação e esse réu começou a dilapidar o patrimônio ou já dilapidou, o que ele vai analisar? Ele vai solicitar em juízo que essas vendas sejam canceladas, a matrícula do imóvel ali seja cancelada e esse patrimônio volte para o antigo vendedor e esse imóvel responda sobre a dívida no qual foi ajuizado o processo. Então, isso é de extrema cuidado que você deve ter, e lembrando, tá, que isso acontece com mais naturalidade do que vocês imaginam. Então não pense que isso daqui é uma coisa alheia ao que eu estou falando, uma coisa hipotética que não acontece. Acontece sim, tá? Então você tem que saber se esse vendedor ele tem algum tipo de processo, quais são as condições do processo, se esse vendedor ele é empresário. No caso, se ele for empresário, tá, o cuidado é maior ainda, porque além das certidões que nós acabamos de falar, pessoa física, você terá que promover a análise das certidões pessoa jurídica, tá joia? Então todo esse montante de documentos, né, que se faz necessário, são documentos essenciais na transação de compra e venda. Tá joia? Então, isso não tenham pressa de fazer, o corretor, porque a gente sabe que vocês precisam vender, precisam receber a comissão, tá? Então, nós sabemos que existe aí, você dono imobiliário, existe um fluxo de caixa para que você receba e gire um montante dentro da sua empresa, porém, né, faça com cautela. E lembrando, tá? Lembrando que isso já começou a acontecer com mais frequência no Brasil. Existe a responsabilidade civil do corretor e da imobiliária. Então, se porventura não for feita a análise de forma coerente, não for feita a análise de forma diligente de toda a documentação, então se lá na frente ficar constatado que não foi feito da forma que eu acabei de explicar, não se esqueça que você, corretor, você, imobiliária, pode sofrer sanções com relação a isso. Eu não falo sanções somente com relação ao CRES, tá? Então são sanções jurídicas. Então você pode sofrer uma ação de regresso no qual será cobrado de você todo o prejuízo que a parte teve. Então vamos imaginar que você não fez toda essa análise, você não se resguardou juridicamente de toda essa tramitação que eu falei para vocês aqui, dessa análise do vendedor, do imóvel, dos processos que ele possui. E lá na frente, o vendedor, o comprador, no caso, ele perdeu esse imóvel, o imóvel retroagiu para o vendedor, então foi objeto aí de um bloqueio, e o comprador que comprou com você esse imóvel, ele se sentiu lesado. Então o que ele vai fazer? Ele irá ingressar com uma ação contra você, corretor, contra você, dono de imobiliária, para que ele tenha esse prejuízo dele ressarcido, porque lá no estatuto do CRES é muito claro: a imperícia, a imprudência, a negligência
E também isso com relação à responsabilidade civil, tá? Ela é muito clara. Então, já começou a ter condenações de montantes significativos de corretores e de imobiliárias por não fazerem análise coerente. Então, eu sempre falo para os nossos assessorados, porque nós prestamos assessoria para imobiliários e para os corretores. Não perca a oportunidade de fazer análise jurídica, porque é tão importante num negócio imobiliário o corretor tanto quanto o advogado. Então, se você durante aí o andar dos seus dias você tiver a dificuldade com relação a essa negociação, você tem que envolver o advogado para que ele possa assessorá-lo nos detalhes que influenciam a concretização do negócio, exatamente para que não haja essa exposição do corretor, essa exposição da imobiliária. E lembrando que uma vez que você venha fazer um negócio que gere um prejuízo para qualquer das partes, né, além do prejuízo financeiro que você terá, muito provavelmente essa informação ela será dissipada para o mercado e vocês terão dificuldade de fazer novos negócios. O crescimento da carreira de vocês ela vai ficar comprometida. Então, não perca a oportunidade de fazer análise jurídica de forma com muita cautela, com muito brio, para que você não tenha esse problema no seu dia a dia. Então, esse daqui foi a primeira aula desse nosso módulo jurídico, que nós tratamos sobre análise de documentação, análise dos vendedores. Caso tenha permanecido alguma dúvida, pode mandar aqui para nós teremos o prazer aí de esclarecer as dúvidas que porventura ocorram, e nos próximos blocos nós trataremos ainda aí de outras questões pertinentes, não só à venda, como também à locação. Então fiquem ligados, não percam as próximas aulas. Um grande abraço.